Dá para a palavra do Senhor. In the Bible, I think probably some of the most important chapters are in John's Gospel. Na Bíblia, eu acho que os capítulos mais importantes estão no Evangelho de João. And especially chapters 13 to 17. Especialmente nos capítulos de 13 ao 17. This is the night before Jesus goes to the cross. Então esta é a noite antes de Jesus ir para a cruz. And Jesus knows what's ahead. Sorry? Jesus knows what's ahead. Jesus sabia aquilo que estava por vir. And he wants to prepare his disciples for what's ahead. E ele queria preparar os seus discípulos para aquilo que estava por vir. So in those chapters we have some really key teaching for these disciples. Então nesses capítulos nós temos ensinamentos chave para os seus discípulos. But also for us who are going to follow after them. Mas também para nós que viemos a seguir deles. Now we know, and Jesus knew, the cross, the resurrection, the coming of the Holy Spirit at Pentecost absolutely changed everything. Nós sabemos, Jesus sabia que a cruz, que o dia de Pentecostes mudou, transformou tudo. It was a total spiritual transformation for the world. Foi uma mudança, uma transformação total espiritual para o mundo. Satan was defeated. Satanás foi derrotado. The risen Jesus was seated at the right hand of God. O Jesus ressurrecto sentou-se à direita do Pai. That new covenant that Jesus spoke about at the Last Supper was initiated. Então a nova aliança que Jesus falou durante a Santa Ceia começou. So we came under grace instead of the heaviness of the law. Então nós passamos a viver debaixo da graça em vez da pesada lei. The whole nature of man's relationship with God changed. Toda a natureza de relacionamento de homem com Deus transformou-se. We have direct access to God. Nós passamos a ter acesso direto a Deus. To worship him like we've been doing this morning. Para adorá-lo da mesma forma que temos vindo a fazer durante esta manhã. To feel his presence, to know we're in his presence. Para ver a sua presença, para saber que estamos na sua presença. And on top of all that, the Holy Spirit was poured out. E acima disso tudo, o Espírito Santo foi derramado. Not for special holy people, but for everyone who believed in Jesus. Não para pessoas especiais, mas para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Now we're familiar with all of that. Então nós somos familiares conhecemos tudo isto. Because this is the reality and the blessing that we live in. Porque isto é a realidade e a bênção na qual vivemos. But you have to think and remember that for the disciples, all of this was unimaginable. Mas vocês têm que se lembrar e compreender que para os discípulos naquela altura tudo isto era incompreensível. Even the idea of being able to be in the presence of Father God and call him Father. Mesmo a ideia de estar na presença de Deus Pai e poder chamá-lo de Pai. It was beyond their biggest dreams. Isto ia além dos seus maiores sonhos. So while all of this was going on in the spiritual realm, então por que tudo isto acontecia nos reinos celestiais? What was happening with the disciples? O que acontecia com os discípulos? Well, their immediate experience after the cross and the resurrection, their logo. Logo a seguir eles reuniram-se imediatamente ao encontro. Yeah, that immediate experience. Essa experiência imediata was actually one of sadness. Foi uma das tristezas. Yeah, a bit of a sense of feeling left on their own. Foi quase como se foi um sentimento de serem deixados ao abandono. Jesus, whom they loved, their master, their Lord. O Jesus a quem eles amavam, o mestre, o Senhor. Their spiritual father who taught them everything. O pai espiritual que lhes ensinou tudo. Was no longer with them in the same way. Já não estava com eles da mesma forma. And Jesus wants to help them. E Jesus quer ajudá-los. Not to get stuck in this sense of being abandoned or lost. Não que eles fiquem presos neste sentimento de perda ou de abandono. But to be able to move on to embrace
all the new spiritual realities Mas- that was theirs. mas que eles sejam capazes de abraçar esta nova experiência, estas novas realidades espirituais. And that's why he prepares them for what's ahead. E é por isso que Jesus prepara-os para o que vem a seguir. So in John 14:16 to 18, Então, em João 14, 16 ao 18, this is what Jesus says to them. é isto que Jesus diz a eles. He said, "And I will ask the Father, and he will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept him because it neither sees him or knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I will come to you." E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. And this really is our key verse. I will not leave you as orphans. I will come to you. E este é o ponto-chave do versículo. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. I remember after my mother died, Eu lembro-me após o falecimento da minha mãe, one of my sisters came to me uma das minhas irmãs veio até mim and she said, "Mary," and she had big sad eyes, "Mary, we're orphans now." e ela veio até mim com os olhos muito arregalados e disse: Mary, nós somos órfãos agora. And technically it was true because our father had died many years ago. E tecnicamente era verdade, porque o nosso pai já havia falecido uns anos atrás. But my sister and I were in our late 30s, early 40s at this stage. Mas naquela altura eu e a minha irmã já estávamos no final dos nossos 30 anos. We already had our own careers, our own homes, our own families. Nós já tínhamos a nossa própria carreira, a nossa própria casa, as nossas próprias famílias. Our parents had prepared us for this day when they wouldn't be there. Os nossos pais prepararam-nos para esses dias, para quando o dia chegasse que eles não estivessem mais lá. And yet, Mas ainda assim, for quite a while afterwards, we felt like orphans. mas ainda assim, durante algum tempo após o falecimento, nós sentimos-nos como órfãos. We missed having that parent with us. Nós sentíamos a falta de ter aquele pai, aquela paternidade connosco. So let's look at what Jesus said to the disciples. Então vamos olhar para aquilo que Jesus disse aos discípulos. He said, despite what you're feeling, Não importa como vocês se sintam, despite, independentemente de como se sentam, se sintam. I want you to listen what I'm saying. Sorry? Jesus said, I want you to listen to what I'm saying. Independentemente do que vocês se sentem, eu quero que vocês ouçam aquilo que eu digo. You might feel like orphans, Vocês podem sentir sem confiança, but I will not leave you as an orphan. mas vocês podem se sentir órfãos, mas eu não vos deixarei órfãos. How is he going to do that? Então como é que ele vai fazer isso? He said, I'll ask the Father, Ele diz que pediria ao Pai and he will give you another advocate or another counselor. e que eu pediria ao Pai e ele lhes dará outro conselheiro. And this idea of another is the sense of somebody like Jesus. E esta ideia de outro é algo como se fosse alguém como Jesus. And of course, Jesus, Holy Spirit and Father God are one. E claro que Jesus, o Espírito Santo e o Deus Pai são um só. But Jesus described this other as the Spirit of truth. E Jesus descreve este outro como uma verdade espiritual. And Jesus makes a distinction between who can receive the Spirit of truth and who can't. E Jesus faz uma distinção de quem pode receber o Espírito da verdade e quem não pode. The world cannot. O mundo não pode. It is for you who are my disciples. É para vocês que são os meus discípulos. Because you know him. Porque vocês o conhecem. And he lives with you. Porque ele vive com vocês. But also in you. Mas também em vocês. And then he says, I will not leave you as orphans. E depois ele diz, eu não vos deixarei órfãos. I will still be with you, not physically, but spiritually. Eu continuarei com vocês, não fisicamente, mas espiritualmente. Now, to be fair on the disciples, this was an awful lot to take in. Para ser justo na perspectiva dos discípulos, isto era muito para eles absorverem de uma vez. They went to have a Passover meal, and this
this depth of teaching is what they heard. Eles tiveram a refeição da Páscoa e depois toda esta história da ressurreição. But Jesus understands their feelings. Mas Jesus compreende os seus sentimentos. And in John 16 he says to them, E ele diz em João 16: I have much more to say to you, more than you can now bear. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. He will not speak on his own, he will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. So for understanding the spiritual truths that had become reality, Então, para compreender toda aquela espiritualidade, tornou-se uma realidade. the disciples needed the Holy Spirit Então, que os discípulos precisavam do Espírito Santo, in the same way as we do. da mesma forma que nós precisamos. Because the Holy Spirit, the Spirit of truth, guides us into truth. Porque o Espírito Santo, o Espírito da verdade, guia-nos à verdade. He would have the disciples to see why Jesus actually had to go to the cross. Ele fez com que os discípulos percebessem o porquê que Jesus tinha que ir para a cruz. And the Holy Spirit would open up their spiritual eyes E que o Espírito Santo iria abrir os olhos deles espirituais so that they'd be able to understand the new position that they were in because of the cross. para que eles pudessem entender a nova posição que eles iriam estar por causa da cruz. And there are lots of verses in the Bible that emphasize this. E muitos versículos na Bíblia enfatizam isto mesmo. But in Ephesians 1, 4 and 5, Mas em Efésios 1, 4, capítulo 1, versículo 4 e 5, it says, For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. In love he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. So what does this verse tell us? It tells us we were chosen, Então o que isto nos diz primeiramente? Diz-nos que fomos escolhidos, we were made holy and blameless, fomos feitos santos redeemed by the blood of Jesus, e redimidos pelo sangue de Jesus. and in love he adopted us E em amor ele nos adotou to sonship. como seus filhos. It was love that motivated all of this. Foi o amor que motivou tudo isto. Now, on the outside, the disciples looked completely the same after the resurrection and after Pentecost. Então, exteriormente, os discípulos estavam iguais após a ressurreição e após o Pentecostes. But on the inside, a change had happened. Mas interiormente a transformação aconteceu. A change that the Holy Spirit brought about by confirming their new identity as Foi sons. uma transformação que o Espírito Santo confirmou a sua nova identidade enquanto filhos. And Romans really sums this up in one sentence. E Romanos realmente resume tudo isto numa única frase. Romans 8:15. Em Romanos 8:15, And it says at the end of this verse, it says, Rather, the Spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. So what's this verse saying? Então o que é que este versículo diz? It's saying that for us as Christians, Que diz que para nós enquanto cristãos, the most natural thing for us to do a coisa mais natural para nós fazermos is to cry out, Abba, Father. é clamar Pai, Abba, Pai. Apparently, in English, the first word that a baby says is dada. Aparentemente em inglês a primeira palavra que um bebê diz é papá. And our little grandson is going to our son and saying, Dada, Dada. E o nosso neto vai até ao nosso filho e diz papá, papá.
And that's what the Holy Spirit does. It just makes it a natural response. We know He's our Father. E é isso que o Espírito Santo nos faz. Isso torna-se uma resposta natural. Nós reconhecemos que Ele é nosso Pai. The change is within. A transformação dentro de nós. So as we know, the book of Acts Como sabemos, o livro de Atos is really the story of the disciples becoming fully sons and daughters. é a história dos discípulos tornarem-se filhos e filhas. They had a new relationship with Jesus. Eles passaram a ter um novo relacionamento com Jesus. They were able to overcome their sadness at not having Him physically. Eles foram capazes de ultrapassar a tristeza de não ter Jesus com eles fisicamente. But on a spiritual level, they still had Him with them. Mas espiritualmente eles ainda tinham Jesus com eles. And they behaved differently. E eles foram capazes de perdoar. The disciples of the gospel are quite different from the disciples of the New Testament. Os discípulos dos evangelhos são um bocado diferentes dos discípulos do Novo Testamento. They're empowered and equipped in a new way. Eles estão empoderados e equipados de uma nova forma. They're about a mission that Jesus has given them to share His love. Eles estão prontos a ir para a missão que Jesus lhes deu de partilhar o seu amor. They speak with confidence. Eles agora falam com confiança. They know their spiritual inheritance. Eles reconhecem a sua herança espiritual. And in authority and power, E em poder e com poder e autoridade, they go about healing the sick, preaching the gospel, eles curam os enfermos, pregam o evangelho and sharing the kingdom of God with those around them. e partilham o reino de Deus com aqueles à sua volta. And as a result, the church grew. Sorry? The church grew. E como resultado disso, a igreja cresceu. Now the thing is, Então, isto é. yeah, sorry about that one. That's all right. Everything that the disciples had that changed them, Então tudo aquilo que fez com que transformasse os discípulos, nós também temos. We have the same resources. Nós também temos os mesmos recursos. We are sons and daughters of God. Nós somos filhos e filhas de Deus. We've been given every spiritual blessing in the heavenly realms. Foi-nos dadas todas as bênçãos espirituais nos reinos celestiais. Mas, and there's always a but. Existe sempre um mas. Because of wrong thinking. Because of what, sorry? Wrong thinking. Por causa dos pensamentos errados. And this wrong thinking changing our leading to wrong behavior. Então estes pensamentos errados levam-nos a comportamentos errados. Or wrong understanding. Ou entendimentos errados. It's very possible for you and I to live life like an orphan, even though we've already been adopted. É bem possível, por causa destes pensamentos errados, que eu e tu vivamos uma vida de órfãos por causa disso mesmo. Mesmo tendo sido adotados. Yeah, so we are sons and daughters. Nós somos filhos e filhas. Our adoption is past tense. Então a nossa adoção é o presente contínuo. We are entitled to everything that a son and daughter of God is entitled to. Nós temos o direito de tudo aquilo que um filho e uma filha têm direito. But what do we do? Mas o que é que nós fazemos? We live like an orphan. Vivemos como órfãos. Now, how does an orphan live? Então, como é que vive um órfão? What sort of thinking is characteristic of an orphan? Que tipo de pensamento é característico de um órfão? Essentially, it's about insecurity. Essencialmente tem a ver com insegurança. That insecurity of knowing who you are, of knowing where you belong. Aquela insegurança de saber quem tu és, insegurança de saber a quem pertences. Like the disciples felt in the beginning after the cross. Tal como os discípulos se sentiram no princípio após a cruz. But if we have this insecurity in us, mas se nós temos essa insegurança dentro de nós, it can affect our relationship with God. Pode afetar o nosso relacionamento com Deus. We don't have the same confidence. Nós não temos a mesma confiança. Maybe we think other people have better relationship with God than we do. Talvez pensemos que outras pessoas têm um melhor relacionamento com Deus que nós temos. They're more spiritual. Eles são mais espirituais. God likes them more even. Sorry?
God likes them more, we might think. Mas Deus gosta mais de nós do que nós possamos imaginar. Não? Ok. Nós pensamos que Deus gosta mais de alguns do que nós. Which of course is not true. Porque na verdade isso não é verdade. But it's this insecurity coming through. Mas é essa insegurança que vem de dentro. It can make us rely on other people in the church E isto faz-nos muitas vezes confiar noutras pessoas na igreja. instead of developing our personal relationship Em vez de desenvolvermos nosso relacionamento pessoal with our Father God. com o nosso Deus Pai. Father, son, father, daughter. Pai, filho, pai e filha. That's what God is looking for. É isso que Deus procura. Just us and Him. Somente nós e Ele. It can make us dependent on the church instead of looking to God. Isso pode fazer-nos dependentes da igreja em vez de sermos dependentes de Deus. Or it can make us live just a bit too safely. Ou faz-nos viver muito na segurança, muita segurança. Yeah. That we hold on to security Que agarramos-nos à segurança and we don't take any risks e não tomamos nenhum riscos espirituais. And that's when we don't feel secure. E aí nós não nos sentimos seguros. So we live lives within our natural capabilities, Então nós vivemos as nossas vidas de acordo com as nossas capacidades naturais, but we don't draw down the spiritual resources that are ours. mas não trazemos para nós os recursos espirituais que são nossos. The disciples gave up safe living after the cross and the resurrection. Depois da cruz e da ressurreição, os discípulos abdicaram da vida fácil. And you know what happened. E vocês todos sabem o que aconteceu. The gospel was spread, O evangelho foi espalhado, the church grew, a igreja cresceu and continued down to us. e continua até hoje, até os dias de hoje. But as well as this orphan thinking being something we can do individually, Também como este sentimento de órfão afeta-nos individualmente, it can, I think, affect us as a church. também pode nos afetar enquanto igreja. It may affect how we pray. Pode afetar da forma como oramos. If you're not sure of who you are, Se não tens a certeza de quem tu és, you tend to more beg God for favors. tens a tendência de pedir a Deus por favores. You try and persuade Him why He should do what you're praying. E tentas quase como persuadir Deus a fazer aquilo pelo qual tu estás a orar. But when we're a son or a daughter, Mas quando nós somos filhos e filhas, our prayers are more about finding out God's will. as nossas orações são mais como entender qual a vontade de Deus And working out how we can work with God so that His will is done. e fazer para que as coisas para que seja feita a sua vontade. If we're insecure as a church, E se nós somos inseguros enquanto igreja, it's easy to think we're too small. é fácil de pensar que somos muito pequenos. We don't have the right gifts. Nós não temos os dons os dons certos. We don't have, basically. Simplesmente nós não temos. That's our way of thinking. É a nossa forma de pensar. And Jesus said, E Jesus disse: I am not leaving you as orphans. Eu não vos deixarei como órfãos. I am adopting you by love into the family of God. Eu adoto-vos por amor para a família de Deus. So this orphan thinking is when you look for something from outside. E este sentimento de órfão é quando olhamos para algo lá fora. From outside. When Jesus said very clearly, I have given you, I have asked the Father for what you need. E quando Jesus disse claramente, eu dou-vos, eu pedi ao Pai aquilo que vocês necessitam. And He will send the one you need. E Ele enviará aquilo que vocês precisam. And that will be enough. E isso será suficiente. So we've got to stop looking outside. Então nós temos que parar de olhar lá para fora. We've got to look up. Temos que olhar para cima. We've got to develop our personal relationship with God. Temos que desenvolver o nosso relacionamento pessoal com Deus. And we have to grow up as sons and daughters of the King. E nós temos que crescer como filhos e filhas do Rei.
Last January, when we were praying in the little room before the service, Em janeiro, quando nós estávamos a orar ali na pequena salinha antes do serviço, I really felt as if God said one sentence. e eu senti que Deus disse uma frase: You've got to stop living as orphans. vocês têm que parar de viver como órfãos. And I've been thinking and praying about it over the last months. E nos últimos meses eu tenho pensado e orar sobre isto. And I really believe that it's something God wants us to take hold of today. E eu acredito que é algo que Deus quer que nós nos agarremos esta manhã. On an individual basis, Numa perspectiva individual, some of us need to move away from thinking like orphans and be the sons and daughters we are, alguns de nós precisam se afastar de viver como órfãos and become the sons and daughters e that we are. tornarem-se filhos e filhas de Deus. But also as a church, Mas também, enquanto igreja, we also need to move away from this thinking. também precisamos nos afastar deste pensamento de órfãos. Stop looking outside. Para de olhar para fora, Believe that God has given us what we need. crendo que Deus já nos deu aquilo que nós precisamos. We're adopted into His family, Nós somos adotados para a sua família. and we have a spiritual inheritance that is enough. Nós temos uma herança espiritual que é o suficiente. It's about embracing what we already have. É sobre agarrarmos aquilo que já nos foi dado, que já temos. So, if it's okay with you, I'd like to just pray before we finish. Então, se estiver tudo bem para vocês, eu gostaria de orar antes de terminarmos. Please just close your eyes. Peço que fechem os olhos. If God has been speaking to you personally about this, E se Deus tem falado contigo de uma forma em particular sobre isto, can you just put your hand up where you are? levanta a tua mão de onde tu estás. And I want to just pray for you. Então eu orarei por ti. Father God, you have spoken through your word. O Senhor falou através da tua palavra. You have explained all you've done for us. O Senhor explicou tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. And I pray, Lord, for those of us who struggle to live like sons and daughters. E eu oro por todos aqueles que têm dificuldade para viver como filhos e filhas. I pray that you'll break down anything from the past that makes it difficult to leave the orphan way behind. Que o Senhor possa quebrar tudo aquilo que foi construído lá atrás e que os impede de viver, que os faz viver como órfãos. That this morning you will send your Holy Spirit on those who've put their hands up. E que o Senhor possa enviar o teu Santo Espírito nesta manhã por todos aqueles que levantaram a mão. That today will be a new start, Que hoje possa ser um novo começo, a new life, uma nova vida, living as adopted sons and daughters vivendo como adotados, filhos e filhas adotados, with confidence, com confiança, knowing that you love us. sabendo que o Senhor nos ama. Amen. Amém. I also want to pray